Tudo bem? Vamos nessa, né? Estamos então desenvolvendo a ideia de que um bom plano de aula ele precisa ter três partes: alvos e indicadores, atividades que reforcem a aprendizagem do seu aluno e, no final, um teste que, de alguma forma, o aluno possa mostrar que efetivamente aprendeu e chegou no alvo que você estabeleceu, tá bom? Então, o que eu passo aqui é algumas dicas para vocês criarem situações em sala de aula onde o seu aluno consiga abstrair, entender, se envolver de forma mais objetiva com o conceito que você está ensinando e possa então participar desse processo de aprender. Lembrando que, embora nós tenhamos uma série de necessidades, né, de dar aulas essencialmente expositivas, aulas expositivas são cansativas, difíceis e, inclusive, a mente do seu aluno ela viaja. Haja visto o que estamos fazendo aqui agora, né? Essa experiência nova de a gente se comunicar por internet, à distância, vai mostrando para a gente que se você faz uma aula de meia hora, de 40 minutos, dificilmente o aluno que ouvir essa aula vai acompanhar, tá? Então, as dicas seguem da seguinte forma. Primeiro, nós destacamos aí que você precisa trabalhar atividades que o aluno transforme ideias para uma nova forma. Então, quais são as dicas aí, né? Explique com as suas próprias palavras. Quando ele faz isso, ele está se transformando uma ideia a partir daquilo que ele entendeu. Resumir um texto, um verso, um tópico. Coloca uma frase e peça que ele resuma um verso, um versículo, qualquer coisa nesse sentido. Exemplos pessoais. Você tem um exemplo pessoal para dar sobre isso que eu estou ensinando para você? Claro que você vai ter que ter a habilidade de lidar bem com esse exemplo pessoal, porque os alunos tendem a dar uma viajada, né, ao contar as suas histórias, principalmente se forem alunos mais velhos. Mas, ainda assim, esses exemplos pessoais vão enriquecer e ajudar eles a transformar aquele conceito numa situação nova. Mande o aluno escrever uma ideia a partir de uma figura. Apresente uma figura, um ovo de Páscoa, por exemplo, né? A gente está saindo aí da Páscoa, e diga, olha, apresente uma ideia sobre isso, sobre essa figura, o que ela tem a ver com aquilo que nós estamos estudando aqui, e isso reforçará o aprendizado. Segundo, o seu aluno aprende melhor quando ele consegue relacionar uma ideia com outra ideia, tá? Quando escrevemos, por exemplo, uma palavra na lousa, liberdade, e pedimos para o aluno relacione esta palavra liberdade com outra palavra, por exemplo, escravidão. E aí o resultado dessa relação faz com que o aluno aprenda mais. Então, associação de ideias por palavra, trabalhe com sinônimos e antônimos, né? O que significa isso? Me dê um sinônimo disso. Qual a diferença disso? Qual o oposto disso? Tudo isso ajuda a construir essa ideia do conhecimento a partir do relacionamento deste conceito, desta ideia que você está apresentando com uma outra ideia. Comparar ideias que se oponham, a gente normalmente não gosta disso, mas isso é necessário, tá? Opiniões de escritores que pensam diferente. Aliás, não há nenhum problema em pensar diferente, cada um pode sim e até deve pensar diferente. O espírito crítico ele é desenvolvido a partir do pensamento das diferenças. Então, essa ideia de apresentar oposição, de dizer, olha, ele pensa dessa forma. De que forma você pensa? Apresente os dois pensamentos, as duas percepções e deixem eles pensarem
aquela famosa ideia dinâmica, né, de metade da sala defende, metade acusa. Isso ajuda bastante a relacionar uma ideia com outra. Terceiro, trabalhe atividades em que o aluno consiga definir ou interpretar ideias ou conceitos. A gente trabalha com muito conceito, com muito nome, com muita coisa que as pessoas não sabem definir, né? Uma palavra que eu sempre usei como ilustração, já devo até ter usado em sala, é a palavra concupiscência. Que é isso? O que significa? Então, trabalhe com definição. Aí, abra um espaço em sala de aula para pesquisar em dicionário. Você tem o Google, todo mundo tem celular hoje em dia. Divida a sala em grupo e peça para os grupos bolar uma frase, uma frase mesmo que expresse o significado daquele conceito que está sendo ensinado, né? Trabalhe a ideia com os grupos ou individualmente na sala de aula. Qual é o significado principal desse livro? Todo livro é escrito por uma razão. Qual é o significado desse livro? Importante, tudo isso com liberdade para pesquisa, para consulta. Se você tiver material, dicionário, livro, divida lá e deixa as pessoas, gaste tempo com essa atividade, porque ele não vai aprender só por aquilo que ele está ouvindo de você, ele vai aprender por aquilo que ele conseguir interpretar e definir por si próprio. Então é diferente ele descobrir uma definição por si e você dar a ele uma definição já pronta. É extremamente significativo e ele aprenderá a se envolver numa atividade como essa. Quarto, use atividades em que o aluno aplique aquilo que eu já tenho dito para vocês aqui. A ideia de aplicação como transferência, você vai transferir aquilo que você aprendeu para uma outra experiência. Isso é muito diferente de juízo de valor, que eu posso dar um destaque mais à frente, mas já é o princípio dela. Então, apresente um quadro, mande os alunos dizer o que significa, essa ideia de determinar uma passagem central de um texto, defender um ponto de vista, aí de novo aquela ideia de dividir a sala em partes e cada um defende o seu ponto de vista, mostrar uma charge, uma piadinha dessas, um meme que está muito na moda hoje, e pedir para o seu aluno na sua sala explicar o que significa, escrever definições provisórias sobre um determinado conceito, ir à rua se for possível, né, se você tiver essa liberdade, essa condição, ir à rua e mandar praticar uma ação referente àquilo que você está ensinando. São algumas atividades que, se você fizer durante a sua exposição de aula, elas ajudarão muito na retenção de um conceito, tá bom? Por hoje, essas são as dicas principais e vamos trabalhando aí para oferecer mais a vocês. Até breve.